Penal 1. Hoje é dia 1º de junho. Seja bem-vindo, mês de junho. Para todos. Mês do amor. Mês dos namorados, dos amantes, dos maridos, das esposas. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Alana. Boa noite, Andreina. Boa noite, Antônio. Boa noite, Bartolomeu. Boa noite, Adriene. Boa noite, Ellen. Boa noite, Isadora, com S. Boa noite, Ivanilde. Boa noite. Boa noite, Isadora, com Z. Boa noite, João. Boa noite, Josiane. Boa noite, professor. Boa noite, Karen. Boa noite, Kátia. Boa noite, Leon. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Maria. Boa noite, Marlito. Boa noite, senhor Rafael. Boa noite, Roberval. Bora, quem mais na sala? Boa noite, o Emerson. Boa noite, professor. Boa noite, o Anderson. Vamos dar início à nossa aula. Acho que agora, aparentemente, parece que está tudo ok. Vamos dar continuidade. Nós estamos estudando competência no processo penal. Nós já estudamos a competência em razão do lugar e começamos o estudo da competência em razão da matéria, a chamada competência ratione matéria. A competência material, em razão da matéria, subdivide-se em matéria da justiça comum e matéria da justiça especializada. Deixa eu só fechar meu vídeo aqui. Pode ser que caia por causa desse vídeo, segundo algumas especialistas que tem aí. O vídeo ligado ajuda a derrubada. Agora, voltar aqui. Então, a competência material subdivide em justiça comum e justiça especializada. A justiça especializada é a matéria relacionada à justiça eleitoral e justiça militar. Professor, mas eu vi que também tem a justiça trabalhista. Só que a justiça trabalhista não tutela crimes. Então, não tutela crimes, então antes não existe, para fins penal, a justiça trabalhista. Então, só é a justiça eleitoral e a justiça militar, os crimes eleitorais e os crimes militares. Por sua vez, a justiça comum se subdivide em justiça estadual e justiça federal. Nós aprendemos que a justiça comum ela é residual em relação à justiça especializada, um zeugma aqui, porque primeira coisa, eu analiso se a competência é da justiça especializada. Se a matéria for eleitoral, exclusivamente eleitoral, se for um crime eleitoral, então a competência é da justiça eleitoral. Se a matéria for exclusivamente militar, crime militar, a competência é da justiça militar. Se não for nem da justiça eleitoral e nem da justiça militar, então a competência será da justiça comum. A competência será da justiça comum. Só que, por sua vez, a justiça comum ela subdivide em justiça estadual e justiça federal. Como é, professor, que eu vou saber se a competência é da justiça estadual, da justiça federal? A outra observação, a justiça estadual, ela é residual. Aqui ficou faltando, e a justiça estadual é residual, ficou faltando aqui da aula passada. Só complementar o caderno. É residual em relação à justiça federal. Por isso que nós falamos que a justiça estadual, ela é birresidual. Ela é birresidual, porque ela é residual em relação à justiça especializada e ela também é residual em relação à justiça federal. Professor, o que é esse tal de residual? Que eu não sei nem o que é isso. Residual quer dizer o resto. Tudo que não for da justiça especializada será da justiça comum. Eu já sei que é da justiça comum. Aí eu vou olhar. A justiça estadual é residual em relação à federal. Então, primeira coisa, eu olho. É competência da justiça federal? Sim. Então, competência da justiça federal. Não, não é competência da justiça federal. Então, é da justiça estadual. O resto, o resíduo, tudo, o esgoto é da justiça estadual. Na justiça federal, então,
Como é que eu vou saber? Eu preciso saber somente a competência da Justiça Federal. Eu conhecendo a competência da Justiça Federal, eu já sei o que não for da Justiça Federal, o resto será da estadual. Então, eu olho lá na Constituição, artigo 109, na prática, né? Olho lá. Ah, é da Justiça Federal? Beleza. Não está na 109 da Constituição, então não é competência da Justiça Federal. Se não é competência da Justiça Federal, só pode ser da Justiça Estadual. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a CF. Não deu tempo nem de abrir a CF. Só um minutinho aqui, que a internet porque não vai mudar de uma outra sala, outra aba. Olha a internet. Bora lá, fazer a leitura, dar uma lida na 109, não em tudo, mas só dar uma olhada, pelo menos no início do 109. Vamos compartilhar. Vocês estão vendo a minha Constituição Federal, acho que agora apareceu para vocês. Vamos lá para o artigo 109. Pronto. Vocês estão vendo a minha Constituição aí? Ó. Alguém está vendo? A slide respondeu. Sim. Então lá, ó. Vamos lá na Constituição. O que que diz? Aos juízes federais compete processar e julgar. Aí, ó. As causas em União, entidade autárquica, 2 causas, Estado estrangeiro, par tratado, contrato, os crimes políticos, crime previsto, as causas relativas, ó. Até o inciso 11º, a disputa sobre direitos indígenas. O que é que nós vamos ver agora? Ó, nós vamos começar a estudar esses incisos e também algumas súmulas do STJ e do STF sobre matéria de competência da Justiça Federal. Sobre matéria competência da Justiça Federal. Então, vou fechar a Constituição e vamos para o caderno. Fechar a Constituição e vamos para o caderno. Caderno, bora lá. Então, como é que vamos fazer? Vou botar um asterisco aqui. Primeira coisa, ó, artigo. Bora, Word lento, danado. Artigo 109, 4, 109, 4, diz lá, ó, compete ao juiz federal processar e julgar, ó, os chamados crimes políticos. Crimes políticos, ó, compete ao juiz federal julgar os crimes políticos.
Mas a primeira coisa, professor, o que são crimes políticos? São aqueles crimes eleitorais? São os crimes que tem lá no Código Eleitoral? Não, nós já aprendemos. Os crimes eleitorais são julgados pela Justiça Eleitoral. Então, não são os crimes lá do Código Eleitoral. Então, e quais são, professor? Os crimes políticos. Crimes políticos são aqueles previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83. Ó, em regra, são crimes que atingem o Estado democrático de direito e as instituições democráticas. Então, os crimes políticos são aqueles previstos na Lei de Segurança Nacional. Nós temos um caso que aconteceu recentemente, que foi o quê? O atentado contra a vida do presidente da República. Não sei se vocês lembram, mas o atentado contra o Bolsonaro, a facada, se eu não estiver enganado, foi na cidade de Uberaba, e aí a justiça competente para julgar era a juíza de direito lá de Uberaba, então a juíza federal. Por exemplo, se acontecer um crime político aqui em Imperatriz, quem vai julgar esse crime político? Qual crime político? Um crime contra a lei previsto na Lei de Segurança Nacional. Um crime contra o regime democrático. Ó, quem vai julgar será a Justiça Federal, não o tribunal, não o STF, não o STJ, mas um juiz federal. Então, o professor Georgiano, ele pode, via julgar um crime político, se acontecer aqui na competência da subseção da Justiça de Imperatriz. E o processo foi distribuído para ele. E na Justiça Federal, existe sempre um juiz titular e um juiz substituto. Um juiz titular e um juiz substituto. O juiz titular na Justiça Federal, ele cuida dos processos pares, o juiz substituto cuida dos processos ímpares. Aí vai depender da distribuição. Andressa, não é candidato. O crime não é contra o candidato. É porque eu quero o candidato a presidente da República naquela situação. Então, o crime foi contra toda a instituição, contra o regime democrático, o Estado democrático de direito. Não é, se for candidato a presidente da República, sim. Essas manifestações que estão acontecendo agora no Brasil, tomar cuidado, que todo mundo, os pessoas participantes, pode estar cometendo crime previsto na Lei de Segurança Nacional. E se for crime previsto na Lei de Segurança Nacional, são tratados como os crimes políticos. E são tratados como os crimes políticos a competência da Justiça Federal. Mas o que cai em prova não é isso aí está fácil. Está expresso lá no inciso 4, compete aos juízes federais julgar os crimes políticos. Professor, e o que é que cai? O que é que cai? O recurso. Digamos, o Adélio Bispo, né, o nome do homem lá, ele foi declarado inimputável, né? Ele sofreu uma medida de segurança, mas vamos esquecer a medida de segurança. Vamos fazer de conta que ele foi condenado ou ele foi absolvido. Se ele fosse condenado ou absolvido, o recurso, seria, em regra, uma apelação. Gente, tem gente com o microfone aberto, aí fica difícil. O recurso, a ordem normal dos recursos é assim: juiz julga, processo criminal, processo penal. O juiz julga, o mérito do processo penal é uma sentença condenatória ou sentença absolutória. O mérito, se ele julgar o mérito, ou ele condena, o Ministério Público quer, ou ele absolve o que a defesa quer. Isso é a finalidade do processo.
formar a convicção do juiz por uma sentença condenatória ou absolutória. Isso é mérito no processo penal. É a regra. Se o juiz condena ou absolve, ele julga o mérito, o recurso, nós vamos estudar o recurso lá no 6º período, o recurso é uma apelação. Então, ó, a regra normal no processo penal, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, é o juiz julgar, ele condenar ou absolver. Dessa sentença, cabe a apelação. A apelação tem que subir uma escadinha. A apelação ela é endereçada ao Tribunal Superior ao juiz. Se for um juiz de direito, juiz estadual, será o Tribunal de Justiça. Se for um juiz federal, será o Tribunal Regional Federal, dependendo da região. Na nossa região do Nordeste, 9 estados compõem a primeira região. O Maranhão está dentro da primeira região. Está dentro da primeira região. Então, hoje, se um juiz federal condenar ou absolver alguém, a regra é a apelação para o Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília. Isso é a regra. Por isso é que cai em prova o recurso. Qual é o recurso cabível da sentença que julga crimes políticos? Qual é o recurso cabível? Qual o recurso cabível da sentença que julga crimes políticos? Eu já sei que os crimes políticos são julgados na Justiça Federal. Eu já sei que os recursos, julgados pelos juízes federais, são, em regra, julgados pelos tribunais regionais federais. Só que dos crimes políticos, quando se tratar de crime político, o recurso cabível da sentença de mérito do juiz federal é o ROC. É o ROC. Professor, o que é o ROC? Recurso ordinário constitucional. É o recurso ordinário constitucional. Para onde, professor? Direto no STF. Direto no STF. Isso está onde, professor? Lá na competência do STF. Artigo 102, 2, a linha B da CF. Lá na competência do Supremo Tribunal Federal, lá vem expresso dizendo, o STF processa e julgará o recurso ordinário constitucional. Professor, por que isso cai? Porque é uma exceção à regra. A regra é que o recurso fosse endereçado ao TRF. A regra é seguir TRF. Do TRF é que cabe outro recurso, ou para o STJ ou para o STF. Em se tratando de crimes políticos, há um pulo do juiz, da sentença do Georgiano aqui de Imperatriz, que julgou um crime político. O recurso cabível não é uma apelação. O recurso cabível não é uma apelação. É um recurso ordinário, constitucional, endereçado diretamente ao STF. Eu não passo pelo TRF e eu não passo nem pelo STJ. Eu vou direto para o STF. Por quê, professor? Porque está previsto na Constituição. É competência do STF processar e julgar os recursos ordinários constitucional. Então, é isso que tem caído. Os crimes políticos é fácil. Se é crime político, então é a Justiça Federal. E o recurso? O recurso para o STF. Não cai na pegadinha. Podem ter certeza que a letra A será Tribunal Regional Federal, aí da região onde o juiz federal ele atua. Mas não é. É o STF que está lá na letra E. Quase certeza. Então, primeira competência compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos. E o recurso cabível de uma sentença de mérito é o recurso ordinário constitucional, endereçado diretamente ao STF. Endereçado diretamente no STF. Próxima competência. Vamos lá.
Vê se você ainda lembra. Também está no 4, ó. Artigo 109, 4. Deixa eu fechar aqui minha câmera, porque minha colega disse que derruba. Ó, 9. Compete aos juízes federais, ó, processar e julgar, ó, quando houver bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas federais. Empresas públicas federais. Gente, esse aqui é a regra. Toda vez que tiver em litígio, ó, bens, interesse ou serviço da União, a competência será da Justiça Federal. Toda vez que tiver em litígio bens, serviços e interesses da União, ó, a competência será da Justiça Federal. Mas não só da União. Aí a Constituição traz também de suas autarquias federais e empresas públicas federais. Então, bora lembrar alguns exemplos de autarquias federais. Ó. Aqui tem mais processo no Brasil. Qual é? Você ainda lembra que tem mais processo no Brasil? O INSS. Ó. Quem tem mais processo no Brasil, mais litiga no Brasil, hoje no Poder Judiciário, hoje há um bom tempo, é o INSS, que é uma autarquia previdenciária, uma autarquia federal previdenciária. Por isso, ó, quando a sua mãe morre, o Emerson, e você fica com o cartão da aposentadoria dela, e você continua recebendo todos os meses, ó, você está praticando um crime previsto no artigo 168A do Código Penal Brasileiro, um crime chamado apropriação previdenciária, apropriação em débito previdenciária. E esse crime, por ser um crime contra uma autarquia federal, a competência para processamento e julgamento desse seu processo será na Justiça Federal. Você, Márcio, servidor público federal, se cometeu um crime, ó, diretamente ligado ao serviço exercido em autarquia federal, você será processado e julgado na Justiça Federal. Então, o INSS é fácil, certo? O INSS é fácil. Bora lembrar de mais outro. INCRA, IBAMA, ó, esse aqui já é mais difícil. Bacen, Banco Central, outro, CVM. Ó, professor, que diabo é CVM? Eu nunca vi comissão de valores mobiliários. Para que serve? Deve ser um cabidão de emprego lá por Brasília, certo? Ó, todas as agências reguladoras, ANAC, ANEEL, ANAEL, a ANA, ó, essas agências reguladoras também têm status de autarquias federais, etc. Então, ó, tem mais, viu, gente? Essas são as principais, mas existem outras autarquias. O que importa, se for bens, interesse ou serviço de autarquia federal, se houver um crime, esse crime será processado e julgado na Justiça Federal. Aí o Código diz também, ó, a Constituição diz, empresas públicas federais. Alguém pode me dar um exemplo? Ó, a mais famosa. A Caixa. Quem? A Caixa, ó. A Caixa Econômica Federal é o melhor exemplo de uma empresa pública federal. Me dê outra, vê se alguém lembra de outra. Ó. Alguém consegue lembrar de outra? Correios. Quem? Quem é que está falando aí?
Josiane Correia. Ah, Josiane. Ó, muito bem. Os Correios ainda é, ó, os Correios ainda são, hein, ainda são uma autarquia, não, uma empresa pública federal, correndo sério risco, tanto o Correio como a Caixa, de serem privatizados. Preste atenção, professor. E as sociedades de economia mista? E as sociedades de economia mista? Ó, sociedade. Gente, bora escrever. Vamos deixar eu desligar o microfone, que atrapalha os outros. Ó, a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Professor, eu não sei nem o que é economia mista, vocês vão aprender isso em direito administrativo. Ó, a principal sociedade de economia mista, ó, também está na iminência de ser, o pessoal querendo privatizar, o famoso Banco do Brasil. Outra que deu um prejuízo muito grande para a nação, a Petrobras. São as principais. Ó, sociedade de economia mista, a Constituição não trouxe, ó, a competência, se não é da Justiça Federal, vai ser de quem? Da Justiça Estadual. Inclusive, tem uma súmula 42 do STJ, súmula 42 do STJ. Então, ó, se acontecer um crime contra o Banco do Brasil, que ó, está em risco bens, serviços ou interesses do Banco do Brasil, pelo Banco do Brasil, se uma sociedade de economia mista, ó, a competência não será da Justiça Federal. Se não será da Justiça Federal, só pode ser de quem? Da Justiça Estadual. Professor, dá um zoom. A letra aqui já está em 18. Aí, melhorou? Deu um zoom aqui. Deu um zoom na página. Então, ó, se o crime for contra o Banco do Brasil, contra a Petrobras, ó, contra bens, serviços ou interesses de sociedade mista, mesmo que essa sociedade mista, o principal acionista seja a União, ó, em matéria penal, em matéria processual penal, na verdade, a competência não será da Justiça Federal, a competência é da Justiça Estadual. A Justiça Federal não julga crimes ocorridos contra bens, serviços, interesses, sociedade de economia mista. Não julga. Se não é da Justiça Federal, só pode ser da Justiça Estadual. E isso confunde. Uma vez, eu lá na Justiça Federal, tem um setor chamado atermação. O que é atermação? A pessoa chega lá, principalmente juizado civil, no juizado, uma ação contra o INSS. No juizado não precisa de advogado. Ela chega com o documento e você faz a petição inicial. Ela conta para você e você põe a termo, por isso que chama-se atermação. Você faz uma atermação para dar entrada. Uma vez, apareceu um rapaz lá, esse rapaz é meio semi-imputável, esses caras estudiosos, ele é estudioso para concurso, mas ele tem uma doença mental, ele tem um problema. E aí ele tentou lá fazer o concurso do Banco Brasil e deu problema na hora do concurso lá, não sei se não deixaram ele fazer a prova, não me lembro bem. E ele veio direto da Justiça Federal querendo dar entrada com mandado de segurança para ele ter direito a fazer outra prova. Aí, meu amigo, para explicar para ele, aí eu expliquei para ele que aquilo não era competência da Justiça Federal. Se ele fosse entrar com ação, ele teria de dano que ele sofreu, alguma coisa, ele teria que buscar a Justiça Estadual. Ele não, porque eu estudei, porque é já a Justiça Federal, quando o Banco do Brasil é federal. Todo mundo que é leigo, pensa porque o Banco do Brasil ser federal, a competência é da Justiça Federal. E aí ele teimou. Aí eu disse, rapaz,
Nós não podemos negar o acesso ao judiciário. O acesso ao judiciário é uma garantia constitucional, lá do artigo 5º, inciso 35 da CF. Então, eu não poderia negar o acesso dele ao judiciário. Eu fui e conversei com o juiz disse, Carabina, faz a termação e já faz concluso para mim, já manda ele voltar amanhã para ele buscar a sentença. E aí eu botei, já mandei, e o juiz pegou e extinguiu, dizendo, na verdade, extinguiu porque o certo era declinar da competência, mas como não tinha advogado e na Justiça Estadual não vai correr pelo rito do juizado, tinha que ser por meio de advogado, o juiz extinguiu. Aí extinguiu, ele veio no outro dia, intimei ele, entreguei a decisão do juiz, ele assinou que não era competência da Justiça Federal e saiu. Então, não é porque o Banco do Brasil, não é porque a Petrobras, que se houver um crime contra bens, interesses ou serviços desses órgãos da Sociedade de Economia Mista, não serão julgados na Justiça Federal. A competência é da Justiça Estadual. A competência é da Justiça Estadual. Próximo. Negocinho. Acho que é isso mesmo. Vou dar uma muda aqui com o microfone aberto de novo. Vocês estão vendo o caderno aí, né? Próximo. Artigo 109. Artigo 109. Continuamos no inciso 4º. De lá. A Justiça Federal. Pro letra, Andressa. A Justiça Federal. Escreve aí, depois olha. A Justiça Federal não julga contravenções penais. Lembra que nós aprendemos lá no direito penal? Nós fizemos um quadro, lá, crime, diferença entre crime e contravenção penal. As contravenções penais são julgadas pela Justiça Estadual. Marlito. O Marlito fez uma pergunta aqui. Professor, por que a Lava Jato contra a Petrobras foi realizada pela Justiça Federal de Curitiba? Marlito, lá também, em relação à Lava Jato, aquela outra que teve também antes, existe a outra competência chamada competência por foro por prerrogativa de função. A maioria desse pessoal, eles têm uma prerrogativa de função que atraiu a competência para a Justiça Federal, certo? Mas não foi em razão da matéria, não, tá? Não foi em razão da Petrobras, assim. Foi por causa do foro de algumas pessoas que estavam lá, tá? A gente, quando chegar lá na competência e prerrogativa da função, a gente vai explicar melhor até a mudança que teve. Bom, a Justiça Federal não julga contravenções penais, mas você lembra que eu botei uma ressalva, né? Salvo se praticada por seus membros. Quem são os membros da Justiça Federal? Os membros são os desembargadores e juízes federais. Então, se a contravenção penal for praticada por um desembargador federal ou pelo juiz federal, eu vou para outra competência, em razão do cargo que eles exercem, certo? São juízes, eles são julgados pelos tribunais ao qual são vinculados. Então, não tem como um juiz estadual julgar um desembargador federal. Não tem como um juiz estadual julgar um juiz federal, mesmo pela contravenção penal. Mesmo eu sabendo que a Constituição diz que a Justiça Federal não julga contravenções penais. Não julga. Professor, e se os crimes foram conexos? Observação.
observação. Ó. Mesmo conexos, não atrai a competência. Não atrai a competência. Não atrai a competência. Se tiver uma contravenção, ó, em conexão com o crime federal, vai haver a separação dos processos. Sim, Roberval. A súmula 42 ela é bem ampla. Ela fala de matéria civil, mas ela se aplica também às causas penais. Em matéria penal, ó, a Justiça Federal não julga sociedades de economia mista. Aí tem essa súmula, apesar que a súmula fala competências causas cíveis, mas ela também se aplica às causas penais. Então, se houver uma contravenção penal em conexão, vamos estudar a conexão lá no outro período, em conexão com um crime federal, vai haver a separação. A contravenção vai para a Justiça Estadual e o crime federal será julgado pela Justiça Federal. Bora lá. Vamos falar agora uns temas aleatórios. Temas aleatórios. Primeiro, EBCT, professor. Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo. Um crime praticado contra o Correios, de quem é a competência para julgar e processar esse crime. Ó, um crime praticado contra o Correios, de quem é a competência. Quem é que julga um crime praticado contra o Correios? Nossa. É a Justiça Federal ou é a Justiça Estadual? Um crime praticado... Nós já vimos que o Correio é uma empresa pública federal. A Josiane falou... É estadual, professor. Estadual porque ela é mista. Escreve, pelo amor de Deus. Escreve no chat aí. É federal ou é estadual? Quem julga um crime praticado contra o Correio? Ó, já me afirmaram que o Correio é empresa pública federal. Ó, os caras roubaram o Correio ali na Bernardo Saião. Ó, agora tem um ali perto da Praça da Bíblia, em frente a Zoso. Os caras botaram as armas e roubaram. Quem é que vai julgar esse processo? Quem é o juízo competente? A Justiça Federal ou Justiça Estadual? Ó, a Justiça Federal ou a Justiça Estadual? A de vocês, ó, é depende. Depende de quê, professor? Se o serviço for explorado pelo próprio governo, o próprio governo será da Justiça Federal. Se for por um franqueado, ou seja, o franqueado é uma empresa privada. Empresa privada, ó, será da Justiça Estadual. Bora lá. Aqui, o centro de distribuição dos Correios ali na BR, ó, é controlado pela própria União. Um crime contra o centro de distribuição, ó, um roubo que aconteceu lá, um furto, ó, a competência será da Justiça Federal. Mas aquele que vende selo ali em frente a Zoso, ele vende selo, ele vende envelope de Sedex, ele é uma franquia, é uma terceirização, houve uma franquia
para uma empresa privada. Na Dogival Pinheiro de Souza tem outro também lá no entroncamento. Não é aquele de baixo, não. Lá de baixo é uma agência mesmo dos Correios, da União, mantido pela União. Então, no lado de cima do entroncamento tem uma franquia. Se o crime de roubo aconteceu contra a franquia, o prejuízo não é da União. O prejuízo é do franqueado, porque ele compra os produtos do Correio e revende ganhando uma margem de lucro. Ó, o prejuízo será dele. Se o prejuízo será dele, não há bens, nem serviços, nem interesse da União. Se não tem bens, nem serviços, nem interesse da União, a competência é da Justiça Estadual. A competência será da Justiça Estadual. Professor, e o carteiro? O roubo praticado contra o carteiro. O carteiro estava com a mochila cheia de encomenda aqui para entregar. O mala veio, betou a arma e levou todas as encomendas. De quem é a competência? Da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Ó. Como assim? O prejuízo será dos particulares que tinham suas encomendas. Apesar do prejuízo ser dos particulares, que as encomendas serem particulares, houve uma violência ou grave ameaça contra um funcionário público no exercício da função. Se houve uma violência ou uma grave ameaça a um servidor público federal no exercício da função, aí a competência também será da Justiça Federal. Ó. Então, ó, contra o carteiro, mas antes de eu botar o carteiro e escrever, deixa eu contar um fato que aconteceu contra vocês aqui, só para dar ideia como é o quando é da Justiça Federal. No centro de distribuição aqui em Imperatriz, começou a chegar algumas encomendas, o pessoal fazia compra de produtos, principalmente produtos eletrônicos, e quando recebia aqui em Imperatriz, dentro da caixa, algum via um tijolo, via uma banda de alvenaria, via um pedaço de ferro, via outros produtos, quando abria, não tinha, principalmente celulares, iPhones. E aí começaram a investigar como o sumiço estava ocorrendo no centro de distribuições e se apurou que essa mercadoria foi de onde foi despachada, ela foi entregue aqui na distribuição Imperatriz. A Polícia Federal começou a investigar e chegou à conclusão que esses iPhones estavam sendo, de certa forma, eles estavam sumindo aqui em Imperatriz. O que a Polícia Federal fez? A Polícia Federal começou a desconfiar também que eles aconteciam praticamente no plantão de determinados vigilantes. No horário, a Polícia Federal foi lá e colocou uma autorização judicial, colocou algumas câmeras de monitoramento escondidas, tanto na área externa como na área interna. Os vigilantes, eles são proibidos de acessar a área interna do centro de distribuição. Eles são proibidos, eles têm que ficar na parte externa. Dentro, né, mas na parte externa. Ele não pode ficar lá dentro do centro de distribuição, não, onde estão as encomendas. E aí a Polícia Federal colocou algumas câmeras e final de semana ficavam... E os fatos foram observar que acontecia finais de semana. Ficou um agente da Polícia Federal na investigação, ficava monitorando lá da PF as câmeras. Já estava desconfiado de alguns vigilantes. No plantão desses vigilantes que ele estava desconfiado, se observou que o vigilante, durante o dia, no domingo de manhã, ele entrou na área reservada da distribuição. Ele entrou. Imediatamente, o agente que estava de plantão acionou a equipe, disse, olha, tem uma coisa estranha. E a equipe ficou monitorando ali por rumo do aeroporto, ficou de longe monitorando, esperando. Quando foi mais tarde, uns 40 minutos, veio um táxi, parou no centro de distribuição, desceu uma mulher, e essa mulher entrou no centro de distribuição, depois voltou com a bolsa dela, ela entrou com a bolsa, e pegou o táxi novamente. O táxi estava esperando ela. Quando saiu, chegou perto da exposição, a Polícia Federal abordou. Quando abordou, não deu outra. A mulher estava até grávida. Mais de 10 iPhones dentro da bolsa da mulher. E aí,
Quem era ela? Esposa do vigilante. O vigilante foi preso em flagrante, pelo crime de competência da Justiça Federal, porque os furtos estavam ocorrendo, no centro de distribuição, não era numa franquia, tinha interesse da União, o prejuízo era contra a União. Por quê? Porque a União tinha que indenizar esses iPhones que desapareciam. É uma briga muito grande. Mas, em regra, eles teriam que indenizar. Então, se há um prejuízo para a União de bem, serviço e interesse, a competência da Justiça Federal. Vamos embora copiar o do carteiro. O crime contra o carteiro. Caiu recentemente o crime contra o carteiro. O roubo contra o carteiro. Crime de roubo. Observação. O crime de roubo contra o carteiro, apesar das encomendas ser de particulares, patrimônio, a violência ocorre ou grave ameaça, contra um funcionário público federal no exercício das funções, competência, a Justiça Federal. Súmula 147 do STJ. Então, crimes contra os Correios, não é porque o crime é contra os Correios que a competência já é da Justiça Federal. Vocês não vão responder disso. Depende. Se for uma agência do Correio mantida pelo um franqueado, a competência será da Justiça Estadual. Só será do Correio, só será da Justiça Federal, se essa agência for mantida pela própria União. Se essa agência for mantida pela própria União. Outro tema, B. Desenho, bota assim, contrabando, descaminho. Descaminho. Os crimes tanto de contrabando como de descaminho são crimes que ultrapassam uma barreira nacional, fronteiras, são chamados crimes transnacionais. Como eles ultrapassam fronteiras, esse crime são de competência, tanto o contrabando como o descaminho, são de competência da Justiça Federal. Não está compartilhando o material, não? Vocês não estão olhando o caderno? Não, professor, estou falando para você mandar depois. Não vou mandar material, não. Quem não copiar, pega do colega. Preste atenção. Tanto o crime de contrabando como o descaminho, eu já sei que a competência é da Justiça Federal. Vocês irão estudar lá na frente, na parte especial do direito penal, os crimes, vão aprofundar. Tem muita pegadinha sobre contrabando e descaminho. Qual a diferença principal? Contrabando, você está importando um produto
que é proibido a circulação em nosso território. Quando esse produto é proibido e você traz do exterior para cá para vender, você está praticando um crime de contrabando. Você está contrabandeando aquele produto que é proibido a venda. O melhor exemplo, época de carnaval, cheiramos muito cloreto de etila, o famoso lança-perfume. O lança-perfume é proibido no nosso território. Se você trazer o lança-perfume do Paraguai para vender aqui, o crime praticado é um crime de contrabando, de competência da Justiça Federal. De competência da Justiça Federal. Agora, quando você traz um produto, importa um produto, e esse produto ele é legalizado, ele é comercializado aqui dentro do nosso território, mas você não recolheu os tributos necessários, a chamada aduaneira, se você não fez a aduaneira, você está praticando um crime chamado de descaminho, um crime de descaminho, também de competência da Justiça Federal. Professor, eu vejo muito, por exemplo, a Polícia Federal prendendo esses caras contrabandeando cigarro do Paraguai. Só acabou de falar que o cigarro, que o contrabando, é quando a mercadoria, o cigarro é liberado no Brasil. Só que não são todas as marcas de cigarro que são liberadas no Brasil de comercialização. Esses cigarros que são trazidos, alguns deles a marca trazido do Paraguai, há uma legislação que proíbe a venda no nosso território. Se a legislação proíbe, o crime é de contrabando. Agora, semana passada, se eu não estiver enganado, teve uma situação que envolveu um empresário daqui da cidade de Imperatriz, que ele vinha trazendo 10 mil comprimidos, parece, de hidroxicloroquina. E ele foi preso na cidade de Goiás, de Uruçuí, em Goiás. E aí, muita gente veio perguntar, professor, não sei o quê, porque o delegado deu entrevista e falou que ele praticou um crime de contrabando, além do crime contra a saúde pública, né? Mas o crime de contrabando, toda hora vamos falar, o crime de contrabando, nas redes sociais, chamaram ele de contrabandista, não sei o quê. Professor, não seria descaminho, já que essa medicação não é permitida a venda no Brasil? Olha, eu não conheço toda a legislação. Eu vi depois outra entrevista desse delegado, e aí ele deve ter pesquisado, com certeza, que ele disse que aqueles comprimidos que foram apreendidos, aqueles comprimidos têm uma legislação, não sei se é portaria, não sei qual é o ato normativo, que proíbe a circulação dentro do nosso território. Então, se tem um ato normativo proibindo a circulação, não é descaminho. O crime é contrabando. O crime é contrabando, certo? Mas, professor, é isso que o senhor quer que eu aprenda? Que o contrabando descaminha a competência da Justiça Federal? Não é isso. Imagina, o cara daqui de Imperatriz, ele comprou uma carga de cigarro do Paraguai. Cigarro para vender aqui no mercadinho. Vende demais ali no mercadinho, no troca-troca. E ele comprou uma carga de cigarro do Paraguai. Esse cigarro é proibido a venda aqui. Logo, o crime que ele está praticando é um crime de contrabando. E esse caminhão veio camuflado, saiu do Paraguai, cortou o estado do Mato Grosso, entrou no estado de Goiás, rachou no estado do Tocantins. Quando ele entrou no Maranhão, por azar, na famosa abordagem de rotina, a PRF tem umas abordagens de rotina, vocês ouviram falar? Em Porto Franco, a PRF, durante uma abordagem de rotina, apreendeu esse cigarro. Eu já sei que a competência é da Justiça Federal. Mas a Justiça Federal de onde? De Campo Grande, entrou pelo Campo Grande. A Justiça Federal de Goiás, passou pelo estado de Goiás. A Justiça Federal do Tocantins. A Justiça Federal do Maranhão. A subseção de Imperatriz. A Justiça Federal do Maranhão. Como é que eu vou saber? Se esse caminhão fosse apreendido no Goiás, lá no Uruçuí, em Goiás, também, a PRF. Gente, essa abordagem de rotina não é outra coisa. Ou é grampo ilegal,
ou é grampo ilegal, ou é denúncia anônima. Ou é grampo ilegal, ou é denúncia anônima. Quantas vezes vocês foram barrados em barreira pela PRF? Quantas vezes a gente passa toda hora, a gente não é abordado e nem muito mais revistado o carro todinho da gente para encontrar. Isso é grampo ilegal mas deixa eu falar com meus colegas da PRF Zanga. Ou denúncia anônima, mas foi uma abordagem de rotina. A Adriane diz, professor, salvo engano, são os cigarros de sabor que não são permitidos aqui. Não são só os cigarros de sabor não, viu, Adriane? O que vende mais são os cigarros chamados arranca-peito, que é aquele cigarro que tem um preço mais barato, onde a população de menor potencial, eles consomem mais esse cigarro, então vende muito. Se não for no troca-troca, tem um cigarro de um nome diferente e é barata a carteira, então vende muito, muito mesmo. Só que esses cigarros são proibidos, são aqueles que você fuma, arranca o peito do cara. Era antigo S, não sei se tu já fumou um S, mas o S era muito pesado. Você fuma um derby, relaxa. Aí você fuma um S, pensa no cigarro, arranca peito. Então, bora escrever. Como é que eu sei, professor? Qual é o juízo? Eu já sei que é a Justiça Federal. Mas a Justiça Federal da onde? Competência da Justiça Federal do local da apreensão dos bens. Súmula 151 do STJ. Súmula 151 do STJ. Então, naquele nosso exemplo, se o caminhão ele foi apreendido, o cigarro, aqui na barreira da PRF em Porto Franco, e Porto Franco faz parte da subseção judiciária federal de Imperatriz, então a competência para julgamento, processamento e julgamento desse crime de contrabando será da Justiça Federal de Imperatriz. Vai ter um inquérito na Polícia Federal. Inicialmente, o motorista do caminhão e, se tiver outra pessoa, serão presos em flagrante, serão encaminhados para a Polícia Federal. A Polícia Federal fará o auto de prisão em flagrante, vai apreender a mercadoria, e vai abrir o inquérito a fim de identificar quem são, também os compradores. Quem são os compradores da mercadoria? Qual era o destino da mercadoria? E aí a polícia vai ter uma investigação e quem vai julgar esse processo é a Justiça Federal de Imperatriz. Aí eu falei, e se fosse apreendido em Uruçuí, no Goiás? A competência para julgar o crime seria da Subseção Judiciária Federal de Uruçuí, no Goiás. Lá tem uma Justiça Federal também, certo? Então, o crime de contrabando e descaminho, a competência é da Justiça Federal. Mas de onde? Do local onde foi feita a apreensão das mercadorias, dos bens apreendidos. Outro tema que gosta de cair. Czinho. Uso de passaporte falso. Lembra do Ronaldinho Gaúcho? Uso de passaporte falso. O uso de passaporte falso, quem emite passaporte é a União. Quem emite passaporte é a União. Então, se o cara falsifica um passaporte, em tese, ele está praticando um crime contra a fé pública da União. Se tem interesse da União, a competência da Justiça Federal. O uso de passaporte falso, a competência da Justiça Federal. Mas o que é? Eu viajo, vou para o exterior com um passaporte falso, viajo todas as Europa, ninguém percebe nada, eu volto, entro, em Brasília, o avião vem direto, não, vem para Fortaleza, né, que vem para o litoral, pouso em Fortaleza, eu desço em Fortaleza, eu mudo de avião, vou para Brasília, de Brasília eu mudo de avião, vou para São Paulo, pegar aquele avião que chega 3 da manhã aqui em Imperatriz. Quando chega em São Paulo, a Polícia Federal me aborda, e descobre que o meu passaporte é falso.
que o meu passaporte é falso. Eu moro aqui em Imperatriz. Eu já sei que a competência é da Justiça Federal. Eu já sei que a competência é da Justiça Federal. Mas qual da Justiça Federal? Ó, eu apresentei esse passaporte em Fortaleza quando eu saí para o exterior. Eu apresentei quando retornei em Fortaleza quando ingressei. Eu apresentei ele também de novo lá em Brasília. Eu apresentei meu passaporte falso. E apresentei de novo aqui em São Paulo quando fui preso. De quem é a competência? De qual local da Justiça Federal? Para uso de passaporte falso, a competência será da Justiça Federal, do local da consumação, ó, consumação, ou seja, a apresentação e descoberta da falsidade. Ó. Então, se descobriram lá em São Paulo, onde eu apresentei, e lá foi descoberto que esse documento era falso, ó, lá será o juízo competente. Outra súmula 200 do STJ. Súmula 200 do STJ. Próximo, mais um. Tem muitos, vamos estudar várias. Infelizmente, a forma de se estudar não tem outra forma melhor do que assim. A não ser que está lendo lá tudo. E aí tem que conhecer essas súmulas, porque cai demais em prova. Essas súmulas caem demais. Depois nós iremos fazer um exercício. Ó, eu vou elaborar um exercício para a gente fazer uma revisão sobre essas competências, trazendo várias questões que já caíram justamente em relação a essas súmulas. Próximo, crime praticado. Esse aqui é o que eu odeio. Praticado contra servidor público federal. Crime praticado contra servidor público federal. De quem é a competência? Quando um crime é praticado contra servidor público federal, de quem é a competência? Coisa que eu tenho mais raiva, a gente chega no órgão federal e tem aquela plaquinha lá, né? Desacatar servidor público no exercício da função, pena de tanto a tanto. Meu Deus do céu. Deveria botar outra também embaixo, né? Outro crime do abuso de autoridade. Colocar embaixo. Moço, é um tapa na cara da sociedade aquela plaquinha. Morro de raiva. Então, ó. Marlito, eu pratiquei um crime lá na minha pelada, ó. Um delegado da Polícia Federal joga lá. Um juiz federal joga lá. E, ó, pratiquei um crime, xinguei só de todo nome. Dei porrada, chute, mãozada na orelha do delegado federal. De quem é a competência para julgar, processar e julgar esse crime praticado por mim? Ó, eu pratiquei um crime contra um servidor público federal. Contra o servidor público federal. De quem é a competência? Ó, súmula 147 do STJ. O que é que diz essa súmula? Ó, presta atenção. Só será da Justiça Federal se o motivo do crime devia ter um negócio aqui para bloquear. Marlito, rapaz, tá ligando a câmera sem querer aí toda hora, macho. Ó, vou começar a tirar meio ponto de quem ligar o áudio aí. Levanta a mão, tem uma mãozinha bem aqui, ó. Pá. Ó. Se o motivo do crime, tiver relação com a função federal, será da função federal. Só será federal se o motivo do crime tiver relação com a função federal ou ocorrer
no exercício da função. Por exemplo, ó, Imperatriz, aqui Imperatriz, aconteceu. Fala, Marlita, escreve aí. Levantou a mão, escreve aí, macho. A mão levantada, escreve aí. Então, baixa a tua mão. Ele deve estar mexendo sem querer nesse negócio aí. Bora lá. Então, ó, aqui em Imperatriz, teve uma operação da Polícia Federal. Uns agentes vieram de Brasília para realizar Na verdade, não era nem uma operação. Eles iam intimar, notificar, ver uma situação na aldeia Araribóia, lá em Amarante do Maranhão. E aí, como em Amarante não tem hotel... Hoje até que tem um hotel razoável, mas naquela época não tinha quase hotel. Tem mais área dormitório. Aí aconteceu, eles ficaram aqui, hospedados aqui em Imperatriz, para ir para a operação no outro dia. Coincidiu de ser o final de semana, domingo, e eles ganham a diária da executiva é muito baixa, e eles têm que pagar o hotel do bolso deles. Eles ficaram naquele hotel ali, perto da feirinha. Baixa a tua mão agora, Marlito. Próximo da feirinha do Bacuri. Vocês passam lá agora, bem em frente à cooperativa, tem lá. Hoje parece que 60 ou 70 reais uma diária. Naquela época era muito mais barata. E eles ficaram lá. Quando é no domingo ali, dá um movimento doido por causa da feirinha. Todo mundo passando na porta. Eles tomaram café e um deles ficou sentado na porta, né, olhando o movimento que o povo passar. Lá vem, Catiana, a menina com a roupa só de academia. Ó, toda na roupinha de academia. E aí, o que foi que o PF fez? Tirou uma graça. Quem é que vinha atrás? O marido da mulher. Quem era o marido da mulher? Um PM. O que é que o PM fez? Aí o PM diz que quando ele revidou, né, a graça do PF, o PF fez gesto de pegar a arma, botar a mão na cintura. O PM arrancou a pistola dele, deu um tiro e matou o policial federal. Matou o servidor público federal. De quem era a competência para julgar esse crime? Um crime de homicídio, um crime doloso contra a vida, vai para júri popular. Se a competência for da Justiça Federal, o júri seria na Justiça Federal. Se for da Justiça Estadual, na Justiça Estadual. Primeira pergunta. Foi no exercício da função? Não. Tinha alguma coisa, o motivo do crime foi relacionado, o motivo do crime foi relacionado com a função federal? Não. Se não foi, então, sinto muito, tentaram na época, abrir inquérito, delegado, não, isso aqui não é competência da Justiça Federal, não. Isso aqui, infelizmente, foi um colega, a competência da Justiça Estadual. E aí foi aberto inquérito na Justiça Estadual. Tanto é que o PM foi levado a júri popular e foi condenado, salvo engano, a 16 anos de cadeia. Então, não é porque o cara é servidor público federal que o crime será de competência da Justiça Federal. Só se o motivo do crime, só se o motivo do crime tiver relação com a função federal ou ocorrer no exercício da função. Viu? A gente tem a mania de pensar que só se for no exercício da função. Como aconteceu nos oficiais de justiça, da Justiça do Trabalho, lá na cidade de Unai, Minas Gerais. Eles foram cumprir, intimar os fazendeiros, e foi feita uma tocaia e mataram os oficiais de justiça da Justiça do Trabalho. Como foi no exercício da função, e a Justiça do Trabalho, já disse para vocês, apesar de não julgar crimes, eles fazem parte do Poder Judiciário Federal. Então, eles são considerados servidores públicos federais, em sentido amplo. Então, foram julgados tanto os executores como os mandantes no Tribunal do Júri, na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Então, não é somente do exercício da função. Vou botar um exemplo que aconteceu prático aqui. Exemplo. Defensora pública. Defensora. No cargo bom, gente, se vocês quiserem estudar, as meninas,
Ó, defensora pública federal, realizando inspeção em presídio federal, em presídio estadual, diante de várias violações a direitos humanos, começou a tirar fotos sofreu crime de abuso de autoridade, cerceamento do direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Ó. Então, ó, os agentes penitenciários não gostaram da forma como ela estava fazendo a inspeção. O que eles fizeram? Começaram a intimidar ela, e deixaram ela recolhida no local lá, numa sala, ó, impedindo dela realizar o trabalho, cerceando o direito dela ir e vir. Mesmo acontecendo, ó, mesmo o fato acontecendo num presídio estadual, ó, a competência será da Justiça Federal, pois são crimes relacionados com a atividade, função desempenhada pela defensora. Outro, defensor público federal sofre crime de abuso de autoridade por agente de trânsito estadual. Outro fato aconteceu no Rio de Janeiro. O defensor público federal foi abordado naquela chamada Blitz da Lei Seca. Ó, na Blitz da Lei Seca, já estou saindo, viu? O André disse que a van já saiu. Verdade. Ó, ele foi abordado, e aí depois que ele se identificou que era defensor público da União, mesmo assim, ó, o agente de trânsito não quis nem saber, e aí o agente de trânsito ficou muito alterado até saiu, e aí ele acabou abusando da autoridade que ele tinha naquele momento, o agente de trânsito. E aí de quem é a competência? Apesar que era um defensor público federal, ó, a competência não será da Justiça Federal, porque não foi no exercício da função e não teve nenhum motivo relacionado à função. A competência é da Justiça Estadual. Tanto é que foi da Justiça Estadual, lá no Rio de Janeiro. Agora, se for um juiz federal, que, ó, um agente de trânsito estadual abusou da autoridade, ele se identificou que é um juiz federal e o cara abusou da autoridade, grande merda, seu juiz federal lá no seu fórum, aqui é só um cidadão como qualquer um. Opa, o cara já praticou um crime, ó, de desacato, de abuso de autoridade, ó, contra um juiz federal. Se for contra o juiz federal, não importa. A competência será da Justiça Federal. Por quê?
Porque juiz federal é órgão do Poder Judiciário Federal. Eu vou copiar na próxima aula. Um juiz federal, ele é órgão do Poder Judiciário. Ó, são órgãos do Poder Judiciário, desembargadores federais e os juízes federais. Então, não precisa, independentemente de ser relacionado com a função ou não, o crime é contra um órgão do Poder Judiciário. Se é contra um órgão do Poder Judiciário Federal, a competência será da Justiça Federal. Na próxima aula eu vou copiar. Eu continuo no caderno da Justiça Federal. Beleza, gente? Já são mais de 10h30. A Islaine já falou que a van dela já saiu. Ó, o Marlindo também. O André já pegou até a van, já está dentro da van com o celular. Obrigado, desculpei o atraso, mas não foi culpa minha, foi um problema técnico, certo? Na próxima aula a gente continua. Fica com Deus, Deus os proteja até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira tem futebol, viu? Quarta-feira já tem futebol. Não sei aonde. Pelada, né? Deixa eu ver aqui, tem gente falando. Boa noite, boa noite. Fazer a chamada, né? Já saiu todo mundo, quero nem saber, vai ficar salvo. Boa noite, Alessandro, boa noite, Alana, boa noite, André, boa noite, Andreina, boa noite, Antônio, boa noite, Diogo, boa noite, Driene, boa noite, Ellen, boa noite, Isadora com S, boa noite, Slaine, boa noite, Ivanilde, boa noite, Isadora com Z, boa noite, Janaínas, boa noite, John, boa noite, João, boa noite, Josiane, boa noite, Karen, boa noite, Catiana, boa noite, Leon, boa noite, Márcio, boa noite, Marcos, boa noite, Andressa, boa noite, Marlito, boa noite, Pedro, boa noite, Rafael, boa noite, Raíssa. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Roberval. Deixa eu ver mais aqui, que apareceu um monte de coisa aqui, dá para me ver aqui mais embaixo. Boa noite, Roberval. Boa noite, Elitânia, boa noite, Emerson, boa noite, Wendes. Tchau, pessoal, até a próxima aula. Próxima aula a gente vai mais com calma. Valeu, professor. Boa noite. Com Deus. Boa noite, com Deus, Beval. Tchau, gente. O último que sair apaga a luz. Deixa eu... Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Parar a gravação.